E eu fiz um green muito bom nesse jogo, odd acima de 2, vou deixar na tela mostrando para vocês aí. E vamos lá dar início a mais um vídeo analisando nossos resultados lá do Telegram. Temos aqui agora a análise do dia 26 de setembro, sexta-feira. Esses jogos são enviados com um dia de antecedência, né? Ou seja, ó, vocês podem ver aqui que eu enviei esse jogo no dia 25 às 7h47 da noite. E esses jogos aconteceram no dia 26. Os jogos são enviados sempre com um dia de antecedência, né? Na quinta-feira todo mundo recebe as análises do outro dia, né, que é a sexta-feira nesse caso. Então eu estou aqui já com a nossa lista do lado, né, onde a gente vai marcando os jogos que foram aprovados e bateram. Já vou mostrar para vocês aqui também a lista do lado, né, a gente teve aqui 6 jogos em acima de 1,5, 2 jogos em escanteios, aqui a gente tem 5, 6, 7, 8, 9 jogos em time certo ou empate e em um jogo em abaixo de 3,5. Esses foram os jogos enviados na sexta-feira e aqui do lado a gente tem também as análises que a gente vai fazer, né? As análises do resultado. Como sempre, tem jogos que eu não envio, vou mostrar para vocês depois o critério sobre isso aí. Então, vamos lá. Começando com a China. A China é uma liga over e uma liga muito boa também para ambos marcam. Uma liga que eu tenho 98% de certeza que tudo vai bater aqui. Percentuais são bons, variáveis são boas. Então, vamos lá. Liga over, né? Como eu já falei. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro jogo, bateu sem muito esforço, 6-1, né? Acima da margem de segurança. Por isso que eu sempre indico, quando os jogos são assim, faz alavancagem exponencial. Para você que não sabe o que é alavancagem exponencial é nada mais nada menos do que pegar o jogo ao vivo seguindo alguns critérios. Com isso, você consegue aumentar a odd que você pegaria se você entrasse pré-live e diminuir o risco, porque você bota menos jogos no bilhete ou até entra com um jogo único, né? Uma entrada única. O que a gente tem próximo jogo? Vamos lá, não vou ficar falando o nome dos times da China, porque, pelo amor de Deus, né? 4-2, bateu aqui também. Vamos dar só uma olhadinha nesse jogo aqui em relação a uma coisa. Vou explicar o que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, o primeiro gol saiu aos 29 minutos. Isso quer dizer que se você espera ali mais ou menos até os 20, 25 minutos de jogo para poder botar esse jogo na sua montagem, a odd já estaria na casa de 1,30 por aí, que para a China é uma odd muito boa, para cima de 1,5. Vamos até dar uma olhada aqui quanto era o acima de 1,5 nesse jogo. Acima de 1,5 nesse jogo pré-live já era 1,16 mais ou menos. Na Betano tá 1,16. 1,16 para a China é interessante, porque é uma liga muito over. É uma liga que a probabilidade de gol é muito alta. Então, uma odd 1,16 pré-live já indica que se você fosse esperar esse jogo para fazer ao vivo, como eu falei, você ia ter pego ali 1,30 mais ou menos por aí. E depois até também tem a possibilidade de entrar em acima de 2,5. Por exemplo, os dois gols saíram rápido e o segundo gol e o terceiro gol só saiu lá aos 53 minutos. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos esse jogo bateu também, né? A gente tem mais um jogo aqui da China também. Vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu. 3-3, bateu sem muito esforço também, né? Vamos até dar uma olhada nesse jogo para ver também o que eu falei. Ó, o primeiro gol saiu só aos 29 minutos. Ou seja, você poderia também ter aproveitado aqui para fazer uma alavancagem nesse jogo. Ó, olha só, veja bem. O outro jogo anterior já tinha uma odd boa para a China. Esse aqui estava melhor ainda. 1,20. Quer dizer que ia estar mais ou menos 1,40 se você fosse esperar para pegar ao vivo. Entendeu? E ó a margem que sai. Muito bom. É uma liga excelente para gols. Uma liga excelente para ambos marcam também, como eu já falei em outros vídeos, assim como a liga da Bolívia. Vamos passar aqui em diante. A gente tem Finlândia. Kenas aqui. Jogo aprovado com percentual razoavelmente bom e uma variável boa. Razoavelmente bom por quê? Porque eu só aprovo jogos em acima de 85%. Então 87% está chegando ali na margem. Então vamos dar uma olhada aqui. Bateu também sem muita dificuldade. Vou adiantar o processo, né? Senão a gente vai ficar entrando em cada detalhe de todo o jogo. Ó, a gente tem outro jogo aqui que não foi enviado, né? Mas vamos olhar também, caso você tenha na dúvida se esse jogo foi enviado realmente ou não. Tô mostrando aqui para vocês, ó, a nossa tabela de análise, né? Enviada lá no Jacob Friends. A gente tem aqui, Finlândia, Kenas, tá vendo? Pula esse jogo e vem para o jogo da Noruega, que é o último jogo em acima de 1,5. Esse outro jogo no Paraguai também não foi enviado. Então, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu nesse jogo aqui. Aqui a gente tem um head. E vamos ver qual foi o momento que saiu o gol. O momento que saiu o gol foi os 85 minutos e ainda foi um gol contra. Isso aqui também dá margem de possibilidade para entrar em uma margem mais abaixo, que seria gols acima de meio. Quando o jogo demora muito para sair o gol, essa margem é muito boa para entrar, mas eu não vou entrar no mérito dessa metodologia de análise nesse vídeo. Vamos continuar aqui. Nosso próximo jogo, Sotra, e esse nome... Pelo amor de Deus, eu vou ter que ficar evitando de falar o nome dos times, porque tem cada nome de time complexo. Temos aqui 90% de assertividade boa, variável também muito boa. Aí, vamos ver aqui.
2-1, bateu sem muito esforço também, bateu acima de 2,5 até, né? Só para você ver uma coisa, se liga só. Perceba que os dois jogos que eu não enviei, as variáveis eram mais baixas e as aprovações também eram mais baixas do que todos os jogos que eu enviei. Isso por quê? Porque por mais que eu aprove um jogo, eu ainda passo um filtro para ver se eu envio eles ou não para a galera do Jacob Friends, porque eu procuro enviar apenas os melhores jogos possíveis, entendeu? Os melhores jogos que tenham os percentuais de aprovação melhor, que tenham probabilidades muito maiores. E para não ficar uma quantidade excessiva de jogos, eu filtro alguns, vou removendo alguns que eu categorizo ali com um risco um pouco maior. E também que os números indicam que são jogos piores. Esses números aqui, para gols, você encontra lá na nossa estratégia do G-Goals. Essa informação aqui significa variável de gols feitos das duas equipes. Vocês podem ver que é uma informação que realmente ela está muito menor do que os outros dois jogos aqui. Então vamos para o último jogo, que é o jogo lá do Paraguai. Esse jogo aqui do Paraguai era a menor aprovação que a gente tinha. Lembra que eu falei que 85 é a margem de corte? Então, teríamos aqui mais um jogo que deu red, ou seja, batemos 100% em acima de 1,5 e evitamos 2 reds. Excelente. Vamos continuar aqui. Chegamos em time certo empate, a minha estratégia preferida. Vamos lá. Foi aprovado em eu falo que eu não vou falar o nome dos times e continuo falando, né? Impressionante. Mas estamos lá. O jogo do Bahrein, jogo que não foi enviado. Vamos dar uma olhada aqui o que foi acontecendo nesse jogo. Teria batido na margem de segurança, né? Sem a margem limpa, né? Teria batido na margem do empate. Vou mostrar novamente para vocês, para caso não fique na dúvida. Esse jogo realmente não foi enviado. Quando tá aqui do lado aí, não enviado é porque os jogos que eu corto, beleza? O primeiro jogo que foi enviado foi esse jogo aqui, Damac e Al Itikaf. Tá vendo? Tá aqui, Al Itikaf, Damac. Foi o jogo que foi enviado pessoal. Vamos ver aqui o que foi aconteceu. Al Itikaf ganhou. Al Itikaf ganhou. Temos aqui um primeiro green limpo, né? Sem margem de segurança. Qual era a odd para esse jogo? A odd para esse jogo era 2,42, 2,30. Acima de 2,30, né? Odd excelente, muito bom. Também muito bom para pegar ao vivo, como eu explico para vocês. E esse jogo aqui tinha excelentes possibilidades para fazer alavancagem, como eu já expliquei. Temos aqui mais um jogo removido. Jogo do Catar. Também não está aqui do lado, aí vocês podem ver que não está aqui do lado. A gente tem aqui fora ou empate, foi aprovado, né? Categorizado como jogo difícil, não enviado como jogo difícil, por isso que eu não enviei. Vamos lá, Al Ahly teria ganho, teríamos aqui mais um green, já temos 2 greens não enviados em time certo ou empate. Quanto era a odd para esse jogo aqui? Era uma odd de 2,28, odd também muito boa. Vamos dar uma olhada rápida no que aconteceu. Ó, o Itikaf começou perdendo o jogo e só empatou 54 minutos. Isso aqui é excelente para fazer a alavancagem. Temos aqui outro jogo, aprovado agora Almere e Utrecht, lá da Holanda, né, Países Baixos. Jogo categorizado como um pouco mais difícil. Vamos ver o que aconteceu. Não foi um jogo um pouco mais difícil, foi um jogo que bateu sem muito esforço. Então, temos aí mais um green. Então temos o próximo aqui, lá na Romênia, Superliga. Não sei se vocês sabem, mas a Superbet é lá da Romênia. Por isso que o nome da liga é Superliga. Ok? A Superbet foi criada na Romênia, assim como a Betano é da Grécia. Informação aí a mais, caso você não saiba. Categorizado aqui como um jogo um pouco mais difícil, temos aprovado casa ou empate. Então vamos lá, 2-2, bateu com a margem de segurança. Vamos ver o que foi aconteceu nesse jogo aqui rapidamente. Nesse jogo aqui nós tivemos, olha só, o Univ Craiova começou perdendo o jogo, empatou, virou, tomou um cartão vermelho e tomou o gol aos 90 minutos de jogo no finalzinho, né? Não tão no finalzinho assim, né? Porque o árbitro parece que deu um acréscimo generoso, né? Temos aqui 7 minutos, o gol saiu aos 90, lá no 7 ainda teve cartão. Enfim, a odd era boa. Possibilidades para pegar a alavancagem também boa, mas isso aqui, ó, quando tem um cartão vermelho, fuja do jogo. Não importa se é para gols, escanteios, tá aprovado em time certo ou empate, qualquer coisa. Tem um cartão vermelho, fuja. Tem briga, fuja. Se tem chuva também, daquelas pesadíssimas, trovoada, etc., fuja também, porque isso danifica muito o processo de análise, né? São fatores que fazem com que o jogo perca o rumo, digamos assim. Temos aqui mais um jogo não enviado, categorizado como jogo difícil, aprovado fora ou empate, Zaragoza ou empate. Vamos lá. Esse aqui é um jogo da Espanha Liga 2. Vamos ver aqui. Zaragoza teria ganho o jogo, mais um green não enviado, pessoal. Exatamente. Temos aqui 3 greens já não enviados, mas beleza, não importa com isso, faz parte. Temos outros greens que foram enviados. Vamos ver aqui quanto é que eram as odds para esse jogo. 2,85, que odd excelente, hein? 2,85, 2,95 até chegou a 3? Não, o máximo foi 2,95.
Então, odd muito boa, que não foi enviado, beleza, não tem problema. E aí talvez você fique se perguntando, né, como é que você faz para ficar provando esses jogos assim, ó, Espanha Liga 2, Romênia, segunda divisão lá dos Países Baixos, Catar, Arábia Saudita, esses jogos em time certo ou empate são analisados pela estratégia GWIN. Caso você queira saber como é que você faz parte do GWIN, só você clicar aí no link abaixo que você fala no WhatsApp com a gente lhe explica, beleza? Continuando aqui, temos um jogo na França, Liga 1, aprovado fora ou empate, Marselha, jogo um pouco mais difícil, porém nível de aprovação muito bom. Estamos nesse joguinho aqui, né? Estamos nesse joguinho aqui. Marselha ou empate, jogo um pouco mais difícil. Esse jogo eu fiz entrada e eu fiz um green muito bom nesse jogo, odd acima de 2. Vou deixar na tela mostrando para vocês aí, enquanto eu explico, enquanto eu mostro para vocês as informações do jogo, né? É um jogo que eu peguei entrada ao vivo, na margem de segurança de gols de acima de meio. Essa é uma margem de segurança que eu ensino para a galera lá do Jacob Friends, né? Que é nosso grupo aqui. Caso você queira fazer parte também, é só você falar lá com a gente. Aqui eu ensino como vocês fazem essas entradas ao vivo para pegar um risco menor e uma odd mais favorável. Olha só, vamos dar uma olhada nas odds pré-live, já eram odds excelentes, Marselha 2,20. Só que, se liga o que foi aconteceu nesse jogo, ó. Primeiro tempo foi 0 a 0, porque esse gol foi anulado. No segundo tempo, a gente teve um gol aqui aos 49 minutos. Isso indica que entradas em gols nesse jogo já estavam com odds muito boas. Por quê? Porque as odds, elas são gradativas de acordo com o tempo de jogo, né? Ou elas aumentam com o tempo ou elas diminuem com o tempo, a depender do tipo de entrada. E aqui, como vocês podem ver, demorou muito tempo para sair gol, né? O primeiro gol só saiu aos 49 minutos, então a casa ela já começa a aumentar as odds para gols, seja para qual for o time. Ou seja, jogo mais meio já está com odd ali mais na casa de 1,60, mais ou menos, e aí vai. E aí, quando o outro time fez o gol, a odd para o Marselha, ela subiu um pouco mais e um pouco mais rápido. Ou seja, entrar em Marselha mais 1,5, ou Marselha ou empate, ou Marselha vencer, já estava com odds excelentes. Eu não entro muito em time ou empate, ou time vencer ao vivo. Por quê? Porque a margem de segurança de gols, ela já me dá uma odd acima de 2, e um risco muito menor. Por que um risco muito menor? Porque vamos supor que o Marselha tivesse feito o gol aqui e o jogo tivesse terminado 2 a 1 para o Strasbourg. Eu ainda teria ganho a entrada, entendeu? O jogo teria sido red, porque o Marselha teria perdido, mas mesmo assim eu teria aproveitado para pegar a entrada no jogo acima de meio e garantido um green muito bom. Entendeu a lógica? Possivelmente depois eu faço um vídeo separado, se vocês quiserem, explicando mais detalhadamente como é que faz esse tipo de metodologia de entrada, mas para vocês verem aqui, o gol saiu aos 78 minutos. Eu não lembro exatamente a hora que eu fiz essa entrada que eu mostrei, que está aparecendo aí na tela para vocês, mas eu acho que foi aos 70, 75, mais ou menos. E aí, peguei uma odd muito boa, o Marselha ainda virou lá os 91 minutos no apagar das luzes, né? Ele ainda fez o outro gol que garantiu a vitória, mas, de qualquer modo, odd muito boa, entrada muito boa. Nesse caso, não me exponho tanto ao risco assim e também não preciso depois ficar procurando mais jogo para fazer. Por quê? Porque eu peguei uma odd excelente e não preciso ficar me arriscando mais. Como eu já falei para vocês, vocês não precisam ficar o tempo todo fazendo entrada, beleza? Pegou uma odd boa? Sai do mercado. Pô, cara, só pra você ter ideia, só pra você ter uma... Bota isso na sua cabeça, liga só. Uma odd 2 já significa que você dobrou o seu capital. Qual é o outro investimento que você encontra por aí que você pode dobrar o seu capital? Ah, beleza, o risco é 100% também, você pode perder tudo. Beleza, você pode perder tudo, mas você tem que estar ciente disso, sacou? Você tem que estar ciente de que você está entrando em um risco de perder, mas o seu risco de ganhar é de dobrar. E aí, às vezes, você pensa assim, ah, mas se for uma odd menor, 1,60, 1,60 significa 60% do seu capital voltando. É um processo bom. E aí, às vezes, você pode se perguntar, e se eu tivesse entrado na odd menor, sem ser uma odd 2, uma odd 1,60, mais ou menos, significa 60% de lucro. É muito bom, entendeu? Uma odd 1,60 é 60% de lucro. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, 1.000, só para você ter ideia, né? Caso você não tenha essa noção. Você entrou 1.000 vezes 1,6, que é 1,60, você pegou 1.600. Você tirou os seus 1.000 de entrada, sobrou 600, que significa 60% do seu valor aportado. Não tem outro tipo de ação financeira que você possa fazer para você ter 60% de resultado. Nesse caso, uma odd acima de 2 é dobrar, mais do que dobrar. E se eu pego ali acima de 2 ainda, acima de 2,20, 2,25, 3, etc., eu estou garantindo que o meu próximo jogo, a minha próxima entrada, já é feito com o meu lucro e ainda reserva um percentual para mim. Mas
Beleza, já estou falando demais, já estou explicando coisa de muito detalhe para vocês, vocês ficam perdidos aí, vamos continuar. Irlanda Divisão Premier, a gente tem aqui aprovado Derry City ou empate, uma aprovação 5, sem muito detalhe nesse jogo, vamos ver o que aconteceu. 1-1, jogo deu empate, temos aí um green agora na margem de segurança, vamos ver rapidamente o que aconteceu nesse jogo aqui. Gol aos 39 minutos, novamente o time aprovado começou perdendo e depois empatou, novamente a oportunidade para fazer a alavancagem. Odd pro Derry City novamente muito boa, na margem de segurança também ia estar muito boa, nesse também ia estar muito boa, né? Enfim, nesse momento a gente passa aqui, né, a nossa outra imagem, que é, a gente chegou aqui nesse jogo aqui, né, pro Shamrock. Então vamos lá. Caso o empate, aprovado o Shamrock o empate, era um jogo de confronto direto tem um peso um pouco maior, mas não tanto assim. Temos aqui 2-1, green sem margem de segurança, vamos ver rapidamente o que aconteceu nesse jogo aqui. Vamos lá. A gente teve aqui o gol aos 12 minutos do Shamrock, depois o Shamrock tomou o empate e fez o segundo gol dele aqui aos 52, que também tem possibilidade de fazer alavancagem em time aprovado mais 1,5. Risco já sobe mais do que o jogo meio que eu falei no jogo do Marselha. Odd era 1.80, muito boa também. 1.80 não, né? 1.80, 1.90, por aí. Muito boa também odd pro Shamrock. Continuamos. Temos aqui um jogo lá da Colômbia, aprovado, casa ou empate, mas categorizado como jogo difícil. Vamos ver o que aconteceu. Foi esse jogo aqui, 6-1, bem, não foi um jogo difícil, né? Eu errei no prognóstico adicional, mas acertamos aqui no prognóstico primário, né? Que é o time ou empate. Estava aprovado, bateu sem processo nenhum. Agora temos aqui nosso próximo jogo, que é o jogo do Colo-Colo, aprovado casa ou empate. Esse jogo aqui tem uma informação que eu acho que vocês não viram ainda, né? Desses vídeos que eu estou fazendo aqui de analisando o resultado, que é um jogo para alavancagem. Por quê? Porque é um jogo que tem probabilidade de você entrar no time aprovado fazendo alavancagem, entendeu? Nesses outros jogos aqui, eles têm essa possibilidade, mas esse aqui eu deixo especificamente para isso. Não pegue ele pré-live, pegue ele fazendo alavancagem. Aprovado casa ou empate, vamos ver? Casa ganhou sem muitos problemas. E aí vamos ver o que aconteceu no jogo. A gente tem aqui, o primeiro gol saiu aos 38 minutos e o segundo gol saiu só aos 64. Ou seja, se você faz uma entradinha ali em Colo-Colo acima de 1,5, você pegaria uma odd acima de 2, certeza. Fazendo a alavancagem da forma que eu ensino aqui dentro do Jacob Friends. Nosso último jogo, por enquanto estamos 100%, né? Nosso último jogo aqui, México, aprovado Juarez e León, aprovado fora ou empate. Esse jogo aqui ele tinha duas informações adicionais, ou seja, um jogo de risco dobrado, né? Vamos ver o que aconteceu. Temos aqui, Juarez ganhou de 2-0, temos nosso primeiro head, foi só eu falar aqui que estava tudo 100%, né, que chegou o head. Vamos olhar aqui, o primeiro gol saiu aos 43 de pênalti, o segundo gol saiu aos 62. Aqui também dá para fazer alavancagem em jogo mais meio, mas eu vou deixar essa informação para depois. Temos também cartão vermelho acontecendo aos 83, que nesse caso aqui não influenciou tanto, né, porque o gol já tinha saído. Enfim, odd muito boa para o León, mas não temos o green. Só para você ver, a gente teve 3 jogos removidos que bateram e eu deixei um jogo que não bateu. Acontece, faz parte, é isso aí. Vamos seguir em diante. Temos agora escanteios, né? Vamos passar em diante aqui. Opa, para cá, cliquei errado. Aqui, escanteios. Vamos lá, escanteios. Opa, desci demais, é aqui. Escanteios a gente tem aprovado aqui 2 times, China e Irlanda, duas ligas que são neutras. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não saem nem over, nem under. Elas são ligas que ficam no meio termo. Às vezes saem muitos escanteios para uns times, às vezes saem poucos. Brasileirão também é liga neutra, beleza? Essa informação do número 1 e 2 eu já deixei em outros vídeos anteriores, não vou ficar falando muito sobre isso, mas vamos lá. A gente tem uma média geral de escanteios 11.73, aprovação sugerida acima de 8 escanteios. Vamos ver o que aconteceu. Jogo, estatísticas, temos aqui 9 escanteios, beleza, bateu sem muito problema. Esse jogo aqui também estava aprovado em acima de 1,5, não foi isso? Olha lá, vamos voltar aqui. Cadê? Ele aqui, Xangai Shenhua e Maze Hohaka. Ou seja, fazer uma dupla no próprio jogo em acima de 8 escanteios e acima de 1,5 ia estar com uma oddzinha bacana. Agora, jogo da Irlanda, vamos lá. Primeira divisão da Irlanda, dá uma olhada aqui, jogo, estatísticas, 9 escanteios também, nesse caso aqui a sugestão era acima de 7, bateu sem muito problema, dava para ter entrado também uma dupla aqui em acima de 8, ia estar uma odd média aí de 1.50, 1.60, talvez por aí, não sei muito porquê, mais ou menos por aí. Vamos lá, agora a gente tem nosso próximo jogo que é 3,5, né, que foi o último jogo enviado, abaixo de 3,5 foi o jogo aqui da Argentina, segunda divisão,
Gimásia e Atlético Atalanta. Vamos dar uma olhada aqui, o que foi que aconteceu nesse jogo. Bem, temos mais um head aqui, né? Dessa vez temos 2 heads acontecendo na nossa análise total. Inclusive um head até curioso, porque essa aprovação era muito boa, variável baixa. Vamos ver o que foi que aconteceu nesse jogo aqui. Primeiro tempo 0-0, 4 gols no segundo tempo. Meu irmão, isso aqui é loucura. 4 gols no segundo tempo. Isso aqui é loucura, ó. Primeiro gol saiu aos 48, segundo aos 68, depois um gol aos 86 e um gol aos 98 de pênalti. Isso aqui foi para lascar a entrada, né? Dava para ter terminado aqui, ficava 3 gols, teria batido, mas enfim, acontece. Um head aí em 3,5. E a gente teve também mais um jogo aprovado em 3,5 não enviado, com a aprovação era menor. Vamos ver o que foi que aconteceu. Esse jogo teria batido. Bem, temos aqui um red e um green, mas o green não foi enviado, então não conta. Aí aqui a gente tem mais 2 jogos que eu não enviei em under 2,5, que foi esse jogo aqui, né, da Atalanta. Atlanta, quer dizer, eu tô falando Atalanta da Itália. O jogo do Atlanta, eu não enviei, mas eu já sei que foi red, né? Porque o jogo foi red no 3,5, não tem como ele ser green no 2,5. E tivemos aqui também uma aprovação lá na China, que eu não enviei em acima de 2,5, que teria batido. Olha só, curioso isso aqui. Por quê? Porque China é uma liga over. Inclusive, na verdade, China é uma liga over, mas na verdade essa aqui é a segunda divisão da China. A segunda divisão da China tá mais para neutro. Eu ainda não mudei a categoria dela. Eu estou esperando ver como é que ela sai esse ano para ver se ela vai mudar de over para neutro de fato. E a gente teve aqui também jogos aprovados em abaixo de 10, 15 minutos, que eu também não enviei, mas eu vou passar eles com vocês aqui. Se liga só. Temos o primeiro jogo lá na Colômbia, que também é outra liga que está mudando. Ela não é mais under, ela está mudando. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse jogo. Bem, né? Saíram muitos gols, mas vamos ver o tempo de gol. 17 minutos, ou seja, teria sido green nas duas linhas, né? No 10 e no 15 minutos. Então eu vou botar um green geral aqui na partida. Vamos lá para aquele jogo lá do Atlanta. O que foi que teria acontecido nesse jogo aqui? Esse jogo, o gol saiu... foi eu. Esqueci, né? O gol saiu ao segundo tempo, né? Já teria botado o green aqui sem nem entrar no jogo. Temos aqui novamente mais um jogo lá da Colômbia. O jogo do Fortaleza e Bucaramanga. É Bucaramanga, né? É. Foi 0-0 o primeiro tempo. 3 gols no segundo tempo. Loucura também. Então aqui também teria batido. Por que teria batido? Você já entendeu, né? Porque são 2 linhas de possibilidade de entrada, né? 10 minutos e 15 minutos. Percentual de aprovação das duas estão aqui. E aqui a gente vai para as ligas neutras e aprovadas em 100 gols, 10, 15 minutos. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, não vamos falar muito detalhe. 11 minutos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que seria green na linha de 10 e seria red na linha de 15. Meu mouse bugou aqui, não está deixando eu, não sei porquê, vou na setinha mesmo, que ele não está deixando eu selecionar, não sei porquê, vou selecionar assim na mão. Então a gente tem aqui 10 minutos, seria green, deixa eu ver se agora ele deixa. Não deixa não, o mouse ficou doidão aqui, paciência, vamos na seta. Acontece, é isso aí mesmo, pessoal. Acontece. Os bugs do computador, né? Então, vamos lá. Agora, passando em diante, aquele jogo lá da Liga G, a Liga China, né? Quer dizer, não é o mesmo jogo, né? Mas é da segunda divisão da China. Vamos ver aqui qual foi o momento que saiu o gol também. O jogo foi 1-1. Vamos dar uma olhada aqui. Foi 0-0 no primeiro tempo. Eita, selecionei tudo. Foi 0-0 no primeiro tempo, então a gente já sabe que foi green na partida, né? Por que green na partida? Você já sabe. Linha 10, linha 15. Irlanda, aqui estão alguns jogos que a gente aprovou. Esses 2 jogos aqui foram aprovados para time certo empate e esse jogo aqui foi aprovado para escanteios, né? Vocês já viram mais acima aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro gol saiu só aos 39, então green nas 2 linhas. Vamos para o próximo. Passei um pouco mais rápido, né? Vamos lá, green aos 18, green nas 2 linhas também. E aqui, nosso último jogo, vamos ver aqui, aos 12 minutos, isso quer dizer o quê? Green na linha de 10, green na linha de 10, red na linha de 15. Teríamos aí uma lista muito boa de jogos que poderiam ser enviados em 100 gols, 10, 15 minutos, mas não foi enviado e também não tem problema, a quantidade de jogos enviados também já foi muito boa. Então vamos lá, né? Foram 18 jogos aprovados, vamos só recontar, né, para ver se foram 18 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certinho, 18 jogos, os outros não foram enviados. Eu não estou contando os greens que não foram enviados, viu? Nem os reds. Eu estou contando só os jogos que foram enviados, que são jogos que realmente se fazem entrada, os jogos que a galera recebe, né? São esses jogos aqui. Eu não envio nenhum jogo que eu botei para não enviar. Aí agora vamos ver nossa contabilidade geral aqui, né? A gente teve 18 jogos aprovados e se você acompanhou tudo, você sabe que foram 2 heads. Por que 2 heads? Lembrando, eu não estou contando jogos que não foram enviados. Jogos que não foram enviados só servem
serve para quê? Para fazer análise posterior, para que eu veja se eu removi um jogo da forma certa, eu deixei um jogo que eu não deveria ter deixado. Por exemplo, eu posso ver aqui que eu deixei um jogo que eu não deveria ter deixado no México. Por quê? Porque ele tinha duas categorias que eram de dificuldade. Eu não deveria ter deixado esse jogo aqui, poderia ter deixado outros jogos desses que eu removi, sacou? Por quê? Porque eram jogos difíceis, mas não tinham a categoria do confronto direto. Nesse caso aqui, ele tinha uma categoria dupla de dificuldade. Eu não deveria ter deixado ele, deveria ter botado os outros. Mas para isso que serve analisar os resultados. Você tem que analisar o que foi que você fez, para saber o que você fez de certo e de errado. Então, vamos lá. A gente teve 18 greens e 18 jogos aprovados e 16 greens, né? Por que 16 greens? Novamente, porque foram 2 reds. Vamos lá olhar os 2 reds, ó. Os 2 reds foram o quê? Foram o jogo do México aqui e o jogo na Argentina, segunda divisão, sacou? E vamos ver agora quanto é que foi nosso percentual geral. 16 dividido por 18, né? Matemática simples de percentual, 88,8, arredonda para cima, 89% de assertividade no modo geral. Tivemos aí uma sexta-feira com 89% de assertividade, estamos mantendo nosso percentual acima dos 80, né? Muito bom, excelente, volume de jogos já melhorando no final de semana, agora, né, no sábado que eu tô gravando para vocês, esse percentual já aumenta muito mais e aí fica ainda mais arriscado, né, porque quanto maior o volume de jogos, mais difícil fica a análise, mas é isso aí, eu vejo você amanhã no próximo vídeo, onde você vai ver as análises de hoje, sábado. Tamo junto e não se esqueça de, se você quiser fazer parte do GoFriends ou algum dos nossos treinamentos, falar com a gente no WhatsApp aí e também, né, deixa o like, né, se inscreve no canal aí, tamo junto e até a próxima.